a origem das religiões. Qual é a função das religiões? Como é que elas surgiram? Como é que a gente cria uma religião? Ao longo desses anos, eu como professora, estudando e lecionando e pesquisando sobre as religiões, pude observar que as razões para criar uma religião são muito distintas. Ao estudar uma religião, é preciso que a gente compreenda como essa religião surgiu, como é que ela foi criada e a partir do que ela foi criada. Há um autor que eu gosto muito, chamado Clifford Geertz. Esse autor costuma dizer que a religião é um sistema cultural. E ele compreende e ele nos diz que a religião é fruto da cultura em que ela surgiu. Isso significa que uma pessoa não conseguiria, praticar uma religião, se não praticar a sua religião, a cultura original. Ao aprender, ao praticar uma religião, nós absorvemos os valores e a cultura em que aquela religião surgiu. Uma religião, ao ser criada, ela acaba refletindo a cultura em que ela surgiu. Eu gosto muito de uma compreensão que alguns autores nos trazem, que é comparar as religiões que nasceram do deserto e as religiões que vêm da floresta. Vamos fazer um exercício. Vamos pensar nas religiões originárias do deserto. Como é que é viver no deserto? Para caminhar no deserto é necessário que eu compreenda, que eu carregue todo o alimento que eu preciso, a minha água, me abrigue do sol ou me aqueça quando estiver frio, quando estiver à noite. É caminhar sobre a areia, sem um abrigo, sem um riacho. É quase viver na areia, no horizonte e o sol. Isso vai representar como as religiões surgidas a partir do deserto, ou por povos que viviam no deserto, eram religiões que traziam essa perspectiva. Eram religiões que vão ser muito pautadas nas leis, nas regras, nas normas. São religiões duras, são religiões rígidas, assim como é caminhar no deserto. São religiões disciplinadoras. E daí a gente consegue compreender um pouco o fruto, que fruto que essas religiões, como é que elas vão surgir? Então nós vamos entender o judaísmo, vamos entender o islamismo e consequentemente vamos compreender o cristianismo. São as religiões do livro, religiões pautadas na escrita, religiões que trabalham justamente essa questão da disciplina, da regra, da norma, da conduta e reforçam isso o tempo todo. As religiões do deserto nos trazem justamente essa compreensão. Por outro lado, se nós formos atravessar o oceano, vamos compreender como é que são as religiões e como vivem os povos da floresta. Isso mesmo. Vamos para a nossa selva amazônica, vamos entender como é que é viver nessa selva amazônica. Não necessariamente precisamos nos abrigar com vestes, não precisamos carregar a água e o alimento, porque tudo me é oferecido pela natureza. Se eu estiver com frio, eu posso me abrigar. Se eu estiver com calor, eu posso mergulhar num rio, num riacho. Se eu estiver com sede e se eu estiver com fome, tudo está a meu alcance. A natureza promove um colorido sem igual. A natureza me dá o som do riacho, o som dos animais, o som do balançar das árvores, o cheiro das flores e das folhas. Deus é múltiplo, Deus é colorido. E isso é muito importante porque as religiões originárias daí vão também nos trazer essa profusão de cores e de significados e vão inserir dentro das suas práticas religiosas isso também.
Se nós formos entender, por exemplo, as religiões indígenas e todo o colorido que essas religiões nos trazem, nós vamos compreender o uso das maracas, o uso dos chocalhos, as sementes, o cheiro da erva, a necessidade das flores. Elementos que não se fazem presente nas religiões como no judaísmo, como no islamismo, mas que são absolutamente necessárias nas religiões que surgem a partir das influências, por exemplo, de uma cultura como essa. Se nós formos nos transportar novamente para a cultura africana e formos entender o culto, por exemplo, aos orixás, e como isso é tão presente nessa cultura, nós vamos compreender que as religiões surgem a partir do ambiente geográfico. Essa é uma perspectiva importante, porque a maneira como eu realizo o meu culto, a minha compreensão, a minha perspectiva de vida dentro de uma cultura, de uma geografia, como é o deserto, não pode ser transplantada para compreender e entender as religiões da floresta. O contrário é verdadeiro. Em outras palavras, eu digo, se você usa uma lente para entender a religião do deserto, você não pode usar a mesma lente para compreender a religião da floresta. Isso significa que a religião é uma perspectiva cultural. Ela é fruto do ambiente geográfico em que ela surgiu, mas ela também é, e principalmente, fruto do seu criador ou do seu fundador, se assim você gosta de dizer. Para compreender então uma religião e o surgimento dela, é importante que eu compreenda tudo aquilo que o autor leu, tudo aquilo que o autor viveu. Daí, quanto mais ele conhece, quanto mais ele vive, mais abrangente ele será. Algumas pessoas criticam o fato de ser abrangente. Particularmente, eu não acho isso ruim. Eu acho que justamente por não sermos abrangentes, por acharmos que somos absolutos e certos, é que temos tantas religiões no mundo e também temos tantas guerras fundamentadas e alicerçadas sobre perspectivas religiosas. Quando eu me coloco na condição de soberano, de único e verdadeiro, eu negligencio a cultura e a verdade, a perspectiva do outro. É importante que eu entenda, que eu aceite e que eu minimamente faça o esforço de dialogar com o próximo. Isso é ser espiritualista, isso é ser pluralista. Dentro da cultura brasileira, um povo que surgiu e que foi criado a partir da diversidade cultural que tivemos, fruto da imigração, do processo da colonização, nós somos um povo multicultural e por isso temos aqui tantas religiões. Nós devemos aprender a respeitar a cultura do outro sem negligenciar a sua capacidade de ir e vir. E eu creio que essa verdade, na atual circunstância, serve para todos aqueles, para todos os outros povos, para todas as outras nações, todos os outros continentes. Não nos cabe mais dizer que não conseguimos compreender, que não sabemos da história. Porque hoje, se a gente entrar na internet, a gente vai conseguir obter informações tantas que talvez até tenhamos dificuldade de saber o que é verdadeiro e o que não é. Mas hoje o meu recado, a minha orientação como professora para você que está me assistindo é muito simples. A minha orientação, na verdade, é um convite para que você, ao conhecer outra religião, minimamente exercite isso. Essa capacidade, esse direito do outro de enxergar o mundo e praticar isso de uma maneira diferente. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre os rituais, sobre os símbolos religiosos e qual a função deles. Mas também vamos entender um pouquinho qual é a função da religião. Dessa forma, talvez consigamos compreender por que existem tantas religiões no mundo. As religiões existem porque são diversas as culturas, são diversos os idiomas,
são diversas as perspectivas. Eu espero, do fundo do coração, que você exercite isso em você, por você e pelo bem de todas as pessoas que existem nesse mundo. Um beijo grande para você. Me coloco sempre à disposição e peço para que você mande aqui pra gente, os seus comentários, dizendo se você gostou desse vídeo, se não gostou e que outros temas sobre religião você gostaria que eu abordasse. Um beijo grande para você. Até o próximo encontro. E hoje, axé para você. Até lá.